Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e vamos! Um aventureiro solitário ousou quebrar um tabu. Um diário de um certo nobre disse uma vez que devorar monstros é tabu neste mundo. Para um humano, comer um monstro significa absorver sua essência maligna. O primeiro sintoma de absorção dessa essência é uma euforia indescritível, acompanhada de um fortalecimento do corpo. O segundo sintoma traz fortes dores de cabeça, náuseas e intoxicação. O terceiro sintoma é a morte súbita, ou, possivelmente, o consumidor pode se transformar em um monstro. Alguns dias atrás, no vasto mundo onde a magia e os monstros eram comuns, havia a Cidade da Fronteira, um território lar de vários labirintos. Entre esses labirintos, havia um chamado Labirinto do Miasma. O ar dentro deste labirinto continuamente minava o status dos aventureiros visitantes. A maioria dos aventureiros odiava, mas uma pessoa era diferente dos outros. Em vez de evitar o labirinto, ele o visitava com frequência. Logo, ele ficou conhecido como o Catador de Miasma. Mas ele não foi ao labirinto só para ficar chapado com o miasma. Não, ele se aventurou lá para colher ervas que só poderiam ser adquiridas sob essas condições específicas. A maioria dos aventureiros não conseguiria nem mesmo durar nos primeiros andares da masmorra, o que lhe permitiu monopolizar facilmente essas ervas. A erva miasma que ele colheu teve o efeito de purificar o miasma, tornando-a uma fonte de renda insubstituível para ele. Porém, ele conhecia muito bem as regras de oferta e demanda, então não aceitou muito. Ele só pegou o que precisava, uma quantidade que duraria cerca de 3 dias. Com isso, ele saiu do labirinto com uma expressão adaptada, pois sabia que comeria bem esta noite. Mas afinal, ainda era um labirinto. E como Rudy estava no 6º andar, ele facilmente encontrou monstros ao longo do caminho. Eles não eram apenas ratos crescidos, eles eram ratos de miasma, criaturas notórias por seu miasma tóxico e veneno. Isso não surpreendeu Rudy, pois muitos dos monstros que viviam aqui prosperavam com esses elementos nocivos, o que contribuiu para que a maioria dos aventureiros evitasse este lugar como a praga. Contra ele, no entanto, isso não funcionaria. Ele facilmente ignorou seus ataques e rapidamente matou o rato mais próximo dele com um golpe preciso. Mas os ratos eram implacáveis. Mesmo depois de ver seu camarada derrubado, eles não hesitaram em se lançar em Rudy com abandono imprudente. Ele conseguiu cuidar do primeiro, mas errou o segundo, dando-lhe a oportunidade de atacar com o objetivo de arrancar sua mão inteira. Quando os dentes do rato chegaram perigosamente perto de penetrar sua pele, um grito repentino de "bola de fogo" ecoou pelo labirinto, desviando sua atenção. A próxima coisa que Rudy viu foi o rato envolto em chamas escaldantes. A forma da bola de fogo foi tão intensa que jogou o rato para o outro lado da parede, onde explodiu com o impacto, enviando pedaços de pelo e carne fumegantes voando. Rudy ficou atordoado, nunca tendo visto um feitiço tão poderoso antes. Seu trem de pensamento foi interrompido quando ele ouviu o conjurador suspirando de frustração, lamentando que eles tinham perdido o alvo pretendido. Eles falaram sem pedir desculpas, como se Rudy nem estivesse lá. Pelo que ele entendeu, parecia que esses aventureiros estavam mirando nele em vez do rato. Mas como eles inadvertidamente salvaram sua vida, eles apenas rolaram com isso, continuando sua conversa como se nada tivesse acontecido. Rudy já tinha visto esses rostos muitas vezes na Guilda dos Aventureiros, o que o deixou ainda mais irritado. Parecia que eles o conheciam, mas não o consideravam nada significativo. Mesmo quando eles estenderam a mão para ajudá-lo a se levantar, ele sabia que era tudo uma atuação. Então, ele ignorou o gesto deles e expressou sua apreciação pelo sentimento, mas afirmou firmemente que apreciaria um aviso antes que eles fizessem qualquer coisa. Mas isso não caiu bem para eles, especialmente o cara que havia lançado a bola de fogo que ele havia salvado.
Ele já estava chateado porque Rude estava sendo ingrato e ainda reclamando. Mas antes que as coisas pudessem sair do controle, a atenção deles foi desviada por um membro do grupo que havia descoberto a colônia de miasma que eles estavam procurando. Isso encantou seus companheiros, enquanto isso surpreendeu Rude ao perceber que esses aventureiros estavam realmente o seguindo porque queriam seu local de colheita. O mago não podia deixar Rude acusá-los de tais táticas dissimuladas, das quais ele zombou. Rude e o mago deixaram claro que não eram o que ele supôs que fossem. Eram apenas aventureiros ganhando a vida através do labirinto, e por acaso o encontraram lá e o salvaram enquanto estavam lá. Mas parecia que isso foi um erro, porque um catador de miasma como Rude não conseguia nem dizer uma palavra adequada de agradecimento. A última parte de sua frase pairou no ar como uma ameaça velada. E Rude sabia que eles estavam mentindo, mas ele também entendeu a situação. Esses aventureiros eram mais fortes do que ele, e ele estava em menor número. Ele não tinha chance de sobreviver se ele lutasse contra eles. Engolindo seu orgulho, ele abaixou a cabeça, se desculpou por acusá-los e agradeceu eles por salvá-lo. As palavras tinham um gosto amargo, mas não havia mais nada que ele pudesse fazer, suprimindo a raiva, fervendo dentro dele. Ele manteve a compostura, sabendo que a sobrevivência era mais importante do que seu orgulho ferido neste momento. Alguns momentos depois, Rude retornou à sua base, comendo no restaurante Full Belly. Mas mesmo aqui, ele simplesmente não conseguia ter uma pausa. Ele foi expulso sem cerimônia, porque sempre que ele estava no restaurante, o cheiro fazia a comida ter um gosto horrível, e eles foram diretos sobre isso. Como ele apenas não conseguia entender, eles insistiram que ele deveria abandonar seu devaneio de ser um aventureiro, pois ele claramente não era Uma aventura precisava da habilidade de derrotar monstros, e alguém como ele com uma habilidade lixo como anulação de status anormal não era talhado para o papel. Enquanto Rude estava no chão, indefeso, suas palavras de zombaria ecoavam em seus ouvidos. Ele não conseguia nem discordar delas. Era verdade que sua habilidade única anulação de status anormal era útil para explorar o labirinto de miasma, mas não dava a ele as habilidades necessárias para derrotar monstros, algo vital para aventureiros, e como alguém que não tinha nenhuma habilidade de combate, ele não era bem-vindo em nenhum grupo, e ele até foi chamado de catador de miasma, porque ele sempre catava por itens nos níveis mais baixos do labirinto de miasma. Em outras palavras, sua suposta habilidade o tornava um pária como um aventureiro, como um homem adulto. Ele ainda estava lutando batalhas de vida ou morte contra meros ratos. Essa percepção o mergulhou na desesperança. Ele começou a questionar se ele realmente continuaria vivendo sua vida como o miasma catador, um trabalho que o sustentou por um bom tempo, mas não oferecia um futuro real, mas sem outras habilidades. Parece como se ele estivesse destinado a permanecer um catador no labirinto do miasma, sem amigos, sem hobbies, sem e sua vida é para sempre vazia, desprovida de propósito. Ainda assim, ele continuou quando o dia seguinte chegou. Rude foi direto para a guilda de aventureiros. Ele chegou cedo precisando encontrar outra colônia, enquanto ele ainda tinha algum dinheiro sobrando de ontem. Enquanto ele caminhava pelos buracos, ele percebeu que estava excepcionalmente barulhento hoje, o que o levou a se perguntar o que estava acontecendo, mas isso não era sua preocupação. Então ele foi direto para a recepcionista e perguntou se algum pedido bom tinha chegado. Ela relatou que um novo labirinto tinha sido descoberto. A notícia o chocou. Um labirinto era um lugar cheio de tesouros e magia. Itens, uma oportunidade de ouro para qualquer aventureiro. Não era de se admirar que a guilda estivesse tão barulhenta hoje. Mas então, a recepcionista repassou outra notícia que o chocou ainda mais. E dessa vez foi ruim. O preço da meia erva asma que ele normalmente trazia caiu a partir de hoje. Ele imediatamente perguntou o porquê. E ela explicou que o labirinto de miasma nunca foi popular, para começar agora com todos focados no novo labirinto. Não haveria demanda pela erva miasma. Isso o deixou em um estado de descrença.
O livre-hood em que ele confiava tinha se tornado obsoleto da noite para o dia. Parecia que ele não tinha escolha, a não ser se aventurar no novo labirinto, nas montanhas, a valo. No entanto, a recepcionista informou que ele não poderia fazer isso. O novo requisito de exploração de labirintos era ser Rank D ou superior. E como um aventureiro Rank, e ele não era qualificado, ele cerrou os dentes em frustração, desesperado. Ele tentou convencer a recepcionista, mas sem sucesso. Ela estava apenas seguindo as regras e acreditava que mesmo se ele fosse, ele só acabaria morrendo em vão. Ela não podia permitir que sua consciência não a deixasse com esse medo instalado, sem outra fonte de renda. Ele estava à beira da falta de moradia, condenado a se afastar com o tempo. Felizmente para Rude, suas lutas foram ouvidas por outro aventureiro que por acaso precisava de um carregador. O aventureiro perguntou a Rude se ele estava disposto a se juntar ao grupo sem outras opções. E o homem, que parecia confiável, Rude, aceitou a oferta. Então eles imediatamente pegaram uma carruagem em direção ao novo labirinto. O grupo consistia em 4 membros, incluindo Rude, mas a atmosfera era palpavelmente estranha. Então o aventureiro loiro que o recrutou quebrou a tensão com uma conversa fiada, expressando seu alívio por ter encontrado Rude. Ele mencionou que queria alguém para carregar materiais do novo labirinto, mas não conseguiu encontrar ninguém disponível, provavelmente porque todos os aventureiros da guilda estavam reunidos no novo labirinto, dificultando a obtenção de um carregador. No entanto, o outro membro do grupo, Bears, começou a questionar o aventureiro loiro, perguntando por que de todos que ele escolheu para mergulhar com um catador de miasma, ele não conseguia encontrar alguém mostrando melhor claramente seu desdém por Rudes. Mas o aventureiro loiro não podia se dar ao luxo de brigas internas dentro de sua equipe, especialmente antes mesmo de chegarem ao seu destino. Então ele tentou o seu melhor para amenizar a situação, explicando que, como Rude era um aventureiro há muito tempo, ele acreditava que era melhor tê-lo junto em vez de um novato completo após acalmar o discórdia inicial. Berer redirecionou a conversa se reintroduzindo. Ele anunciou que ele era o líder da Espada Escarlate. Ele então apontou seus companheiros, Sasha e Rick. Ambos bebiam aventureiros como ele e como cortesia. Rude também se apresentou com apresentações fora do caminho. Bayer mencionou isso antes de se aventurarem no labirinto. Ele gostaria de saber mais sobre as capacidades de Rude. Rude mostrou a ele seu cartão de guilda, e para surpresa do comprador, ele percebeu que Rude podia usar magia de fogo. Rude rapidamente esclareceu que, embora seu poder fosse muito baixo para combate, ele provou ser útil em lugares escuros e para cozinhar. Mas antes que ele pudesse elaborar mais, Buer simplesmente sorriu e assegurou-lhe que suas habilidades eram realmente úteis e que ele estaria contando com ele alguns momentos depois. Eles chegaram ao recém-descoberto Labirinto AO. A excitação era palpável, como parecia que eles foram os primeiros a chegar com esperança e sonhos, alimentando seus passos. Eles correram em direção à entrada, ansiosos para começar a explorar as profundezas desconhecidas do labirinto. Mas quando eles abriram a porta principal do labirinto, barulhos altos os saudaram. Aventureiros já haviam enchido o lugar. Então, eles se aventuraram mais para dentro, apenas para encontrar o labirinto ocupado em cada curva de coletar ervas para lutar contra monstros e até encontrar tesouros. Cada lugar já tinha sido tomado. Aventureiros estavam em todos os lugares que eles foram. Isso imediatamente irritou Sasha, que teve um acesso de raiva chutando pedras e frustração, e então concluiu que a maior parte da primeira camada já havia sido explorada, levando Rick a sugerir que eles mergulhassem mais fundo, acreditando que haveria menos pessoas mais abaixo. Sasha rapidamente apoiou essa ideia, mas como um veterano Rude discordou, ele acreditava que seria melhor começar mapeando a primeira camada deste labirinto recém-descoberto, mas sua sugestão foi abruptamente interrompida por Sasha e Rick, que o criticaram por expressar sua opinião.
Eles o lembraram que, como seu porteiro, ele não deveria estar dando seus pensamentos e que era por isso que ele estava preso em classificação, acusando-o de ter uma vontade fraca. Felizmente, Berer imediatamente interveio, difundindo a briga, mais uma vez repreendendo sua equipe. No entanto, ele reconheceu ambas as perspectivas e concordou que, se as coisas continuassem assim, eles não obteriam bons resultados. Portanto, precisariam mirar ainda mais fundo no labirinto, na esperança de encontrar menos competição e maiores recompensas. Com essa decisão tomada, eles entraram na quarta camada do labirinto. Ao chegar, eles encontraram Ferocious Beast, que atacou no local rude. Rapidamente se tornou o alvo, pois o Beast podia sentir sua fraqueza. Felizmente para ele, Rick estava lá para salvá-lo, mas não sem provocá-lo por estar assustado e chamá-lo de velho. E Sasha e Berer não ficaram para trás, exibindo suas habilidades afiadas e lidando eficientemente com qualquer monstro que se aproximasse. Testemunhando tal proeza pela primeira vez, mudou a perspectiva de Rude. Eles eram fortes, muito mais fortes do que ele jamais se tornaria. Enquanto ele se encontrava paralisado, com medo, incapaz de se mover naquele momento, ele percebeu que talvez não fosse talhado para ser um aventureiro. Afinal, alguns momentos se passaram e eles mataram com sucesso a matilha de lobos que os atacou. Esta vitória reforçada, a crença deles de que mergulhar mais fundo era a decisão certa, foi revigorante. Não ter outras partes ao redor dos monstros não eram muito fortes, e eles até encontraram algum tesouro, tornando este um ataque bem-sucedido. No geral, apenas quando Rude pensou, as coisas iriam bem, e sem intercorrências, Rick ordenou que ele coletasse materiais dos monstros que ele havia derrotado. Rude respondeu gentilmente, explicando que ele não poderia coletar os materiais, porque os monstros estavam muito danificados, e as pedras mágicas estavam provavelmente quebradas. Mas isso não agradou Rick, e com raiva em seus olhos ele insistiu. Insistiu que Rude nem tinha olhado ainda e não tinha certeza se as pedras estavam despedaçadas. Então ele ordenou que Rude fizesse o que lhe foi dito e não relaxasse. E dado que eles o contrataram como o porteiro e Rick o salvaram inúmeras vezes, Rude obedeceu, mas como ele suspeitava que os monstros estavam todos mutilados, suas entranhas e sangue criando um cheiro horrível que tornava difícil coletar as pedras, ele considerou usar sua habilidade de fogo para queimar. Os cadáveres cobrem levemente o fedor. No entanto, isso levou a mais provocações de Rick, que riu e sugeriu que parecia que Rude estava prestes a comer o monstro cadáveres. Mas ele não vai mentir. Eles estão explorando há um tempo e ele está começando a sentir fome. Então até mesmo carnes de monstro começando a parecer deliciosas, e Sasha apenas olhou para Rick com desgosto, por pensar que não apenas porque era nojento, mas também porque comer monstros era tabu entre aventureiros. O mana absorvido em seus corpos poderia ter efeitos imprevisíveis, e Rick sorriu para o quão séria ela estava sendo, e esclareceu que ele estava apenas brincando. Ele assegurou a eles que quando voltassem, ele usaria o dinheiro que ganharam para comer o máximo de comida deliciosa que quisesse. Mas a conversa deles foi abruptamente interrompida por um rugido alto, ecoando pelo chão. Olhando para a fonte que eles perceberam, eles estavam em apuros. Um minotauro de classificação B estava olhando para eles como um lanche, encontrando um monstro de classificação tão alta em uma camada tão rasa. Foi inesperado, indicando que este labirinto era muito mais perigoso do que eles inicialmente pensaram, mas sabendo que isso não os salvaria, então o pânico se instalou. Não havia como eles derrotarem algo assim, mas como o líder Buer entrou em ação e pediu a Rude para lhe dar sua mochila, afirmando que ele precisava dos itens dentro para salvá-los, e sem questionar, Rude entregou sua bolsa Berer. Então instruiu Rude a ficar de olho nos movimentos do Minotauro, que ele obedeceu. Mas quando o monstro se aproximou, Rude perguntou a Berer sobre seu plano, ou mesmo se ele tinha um, para o qual Berer sorriu, alegando que ele tinha um grande plano,
pois envolvia as costas de Rude para serem cortadas, deixando-o cambaleando de dor, e esta ação levou os outros a lançarem suas habilidades. Também Rick lançou o encorajamento dos guerreiros, que fez Rude o foco dos ataques do monstro, enquanto Sasha lançou a pressa, dobrando sua própria velocidade, e sua coordenação era impecável. E ocorreu a Rude que esses caras planejaram abandoná-lo desde o início. Iberer confirmou as suspeitas de Rude com um sorriso desagradável, por que mais eles trariam o catador de miasma com eles, se não fosse para ser seu alvo para seu jogo perverso e sádico. E os olhos de Rude se arregalaram em descrença quando ele percebeu que aqueles que ele pensava serem aliados o deixaram para morrer. O Minotauro era apenas uma ameaça adicional. Mesmo sem ele, eles o teriam traído diante de um destino tão cruel. A única coisa que Rude podia fazer era gritar. Mas mesmo isso foi abruptamente interrompido, desligado, quando ele percebeu que o Minotauro estava prestes a balançar seu machado. Felizmente, a adrenalina entrou em ação e, em um último esforço de vala, ele conseguiu desviar do ataque bem a tempo. Esse feito inesperado o fez sorrir um pouco. Ele não tinha percebido que era capaz de tamanha agilidade. No entanto, ele tinha esgotado cada pedaço de energia que restava dentro dele. E o monstro estava tão perto, e então ele aceitou seu destino, pois era melhor do que morrer sem teto e sem dinheiro de qualquer maneira. Mas a dor o trouxe de volta à realidade. Ele não esperava que doesse tanto. Ele não teve a morte instantânea que esperava, deixando-o para experimentar a dor por muito mais tempo. E quando ele pensou que as coisas não poderiam piorar, a parede, que eles tinham acabado de quebrar, revelou um buraco escuro e profundo. Além e a visão do abismo fez seu estômago revirar até o Minotauro. Pareceu perceber que tinha bagunçado alguns. Momentos depois, Rude abriu os olhos para uma luz verde fraca, mal o suficiente para ver o ambiente confuso sobre o porquê ele estava ainda vivo. Ele percebeu que o Minotauro tinha sido pego por baixo dele, quebrando sua queda. Mas era apenas uma questão de tempo, com metade de seu corpo quebrado, e a dor excruciante tornava cada respiração uma luta. Ele sabia que mesmo que nenhum outro monstro o encontrasse, ele provavelmente morreria de perda de sangue ou fome, muito antes que seu corpo tivesse a chance de se curar, e então ele voltou a dormir. Mas a fome o fez acordar novamente. Ele não comia desde ontem, depois de ser jogado para fora do restaurante. Seu corpo gritava por comida e o pensamento de comer o Minotauro passou por sua mente, fazendo-o rir amargamente. Todos sabiam que comer um monstro só levaria ao desastre. Fechando os olhos mais uma vez, ele refletiu sobre a vida miserável que ele viveu enquanto oscilava à beira da consciência. Uma memória surgiu. Uma voz de muito tempo atrás, pertencente a alguém cujo rosto ele não conseguia mais lembre-se, ecoou em sua mente que essa pessoa sempre lhe disse que não. Não importa o quão difícil ou doloroso fosse, ele nunca deveria desistir. E a próxima coisa que ele sabia era que ele já estava comendo o Minotauro, mastigando sua carne crua. Apesar de saber dos riscos, quando um humano com magia esgotada consome carne de monstro de mana, as partículas de mana do monstro invadem seu corpo, levando a um estado monstruoso. Esse destino é mais assustador do que morrer de veneno, tornando-o um tabu. Mas para recuperar o Blood, ele havia perdido e saciou sua fome rude para arriscar, trazendo uma transformação inesperada graças à sua habilidade única. Ele evitou se transformar em um monstro completamente, enquanto ele absorvia mana suficiente da besta de alto nível. Seu corpo começou a se curar em uma taxa acelerada. O braço quebrado e as costas cortadas agora estavam curados, como se nunca tivessem sido danificados. De repente, uma explosão de mana encheu seu corpo, fortalecendo-o. Como nunca antes, as habilidades começaram a se manifestar. Ele havia adquirido as habilidades do Minotauro, incluindo Roar Battle, Axe Mastery e aumento físico. O corpo de Rude começou a se mover automaticamente. Guiado pelo instinto, pelos corredores mal iluminados, ele andou sem rumo, conduzido por uma recém-descoberta fome por mais monstros para devorar.
mas ele não teve que procurar por muito tempo, pois um enxame de morcegos monstros percebeu sua presença e disparou em sua direção sem hesitação. Apesar de seus números, eles não eram páreo para suas habilidades recém-adquiridas. Com um poderoso rugido, ele matou muitos dos morcegos instantaneamente. Aqueles que sobreviveram foram debilitados por um debuff, deixando-os incapazes de fugir e provocados a atacá-lo assim que os morcegos se aproximaram. Rude ativou seu físico aumento temporariamente sua força para balançar seu enorme machado, matando os morcegos em um único golpe poderoso. Sem hesitação, ele começou a comer mais uma vez, ganhando sua habilidade, ecolocalização. Essa habilidade permitiu que ele detectasse criaturas ao redor, mesmo na escuridão, tornando o labirinto antes mal iluminado, tão claro quanto o dia. Ele agora podia ver a estrutura do labirinto e a localização dos monstros que se aproximavam, atraídos pelos sons da batalha. Apesar das probabilidades esmagadoras, Rude riu maniacamente. Ele se perguntou: qual dos monstros seria o próximo para ser devorado como previsto por sua nova habilidade? Uma massa de monstros emergiu da escuridão atacando-o juntos, mas com suas habilidades aprimoradas, ele os despachou como assim que eles estavam ao alcance. A emoção de seu novo poder surgiu através dele. Poucos dias atrás, ele tinha lutado com meros ratos, mas agora até monstros muito acima de sua classificação caíram como manteiga diante de seu machado. A mistura de êxtase e raiva o alimentava. Ele não tinha esquecido os humanos sádicos que o injustiçaram, e esses monstros eram meros obstáculos para sua vingança em menor número. E exausto, ele continuou a ingue seu machado, implacavelmente transformando monstros em cadáveres e então consumindo-os. Apesar do gosto e cheiro ruins, ele os mastigava para curar e recuperar energia, ao mesmo tempo em que ganhava suas habilidades. Ele adquiriu uma variedade de habilidades: a habilidade de avaliação de um monstro ocular, absorver; habilidade de outro aumento de agilidade e relâmpago, capa do lobo do trovão. Seu corpo vibrava com poder enquanto ele se deleitava com a multidão de habilidades que ele havia coletado. Mas a luta estava longe de terminar. Um monstro muito maior apareceu superando o Minotauro que ele havia derrotado anteriormente. Ainda Rude investiu contra ele, parando seu mal boquiaberto com seu machado e usando sua capa de relâmpago para eletrocutá-lo de o interior. A tática provou ser eficaz e depois de derrotar a besta, ele ganhou a habilidade Névoa Venenosa, tornando mais fácil matar mobs menores. Até mesmo as aranhas que atacavam das sombras foram rapidamente despachadas, ganhando a ele a habilidade de manipulação de fios, que lhe permitiu amarrar monstros e tornar a caça deles ainda mais fácil. Horas se passaram e ele havia matado centenas de monstros, mas a luta só se intensificou. Criaturas mais poderosas decidiram desafiá-lo mas sua raiva e determinação não tinham limites. Ele não deixaria nada impedi-lo de escapar deste inferno. E executando sua vingança, balançando seu machado para a esquerda e para a direita, ele notou sua maestria melhorando o machado de batalha. Agora parecia uma extensão de seu braço, e ele podia sentir a magia do monstro sem nem mesmo olhar para eles. Era como se todo o seu ser tivesse se ajustado ao labirinto, como se ele estivesse lá há anos. Seus olhos brilharam com um brilho selvagem, sabendo que esses monstros não eram nada além de carne morta. Alguns momentos depois, Rude emergiu da entrada do labirinto, finalmente vendo a luz do dia. Mais uma vez, ele nunca esperou voltar, mas ele sobreviveu em êxtase. Ele não pôde evitar. Mas grite de alegria enquanto isso, dentro da Guilda dos Aventureiros, todos estavam discutindo os eventos recentes com expressões preocupadas. Uma tragédia havia acontecido no labirinto, e no centro dela estava o grupo de Bayer, que havia relatado o incidente para o mestre da Guilda de Lanar Bala. Depois de ouvir o relatório deles, Lanar havia reunido todos os aventureiros que estavam no labirinto, exceto Rude, que ainda estava desaparecido. Better confirmou isso com uma expressão de pesar.
explicando que quando eles encontraram o Minotauro no quarto andar, Rude foi morto antes que eles tivessem a chance de protegê-lo. Até Sasha e Rick colocaram suas habilidades de atuação dignas do Oscar para usar o choro. E se eles estavam realmente sofrendo, Lannar acreditou na história deles por enquanto, entendendo a gravidade da situação. Por enquanto ele proibiu a entrada no labirinto, até a recepcionista ficou perturbada, acreditando que o aventureiro que ela viu regularmente nunca voltaria para sua surpresa. O mesmo aventureiro apareceu de repente bem na porta. Sua chegada chocou a todos, especialmente o trio. Eles começaram a suar balas, mas Berer rapidamente se recompôs e agiu consequentemente. Ele correu em direção a Rude, fingindo estar aliviado por vê-lo vivo, e bem na realidade, ele chegou perto para ameaçar Rude, avisando-o que se ele dissesse algo desnecessário, ele o mataria na hora. E assim como antes, os comparsas do comprador seguiram o exemplo, agindo como se não tivessem acabado de tentar matá-lo. Até mesmo Sasha, o audacioso, alegou que eles tentou voltar para procurá-lo, mas não conseguiu, porque o labirinto estava fechado. Apesar do absurdo, Rude parecia atordoado e obediente, levando Berer a proclamar alegremente uma celebração de sua sobrevivência, sugerindo que eles se mudassem para um lugar mais isolado. No entanto, algo estava errado. Uma pressão intensa emanava de Rude, tornando-os incapazes de se mover. Isso era impossível para eles compreenderem, mas antes que pudessem reagir, Rude disse a verdade a todos, declarando que esses caras o usaram como um peão. A julgar pela reação de todos, Berer sabia que eles estavam ferrados se ele não esclarecesse as coisas. Então ele perguntou a Rude, trêmulo, sobre o que ele estava falando. Mas Rude o ignorou, indiferente ao seu pânico. Isso levou Lannar a intervir e perguntar a Rude o que ele quis dizer. Ele, com ser usado como um peão rude, relatou o que tinha acontecido. Berer havia roubado seus suprimentos e o atacou por trás. Rick tinha usado uma habilidade para atrair o Minotauro em sua direção. E então Sasha lançou pressa no trio para que eles pudessem fugir imediatamente. Berer abordou Lannar, tentando convencê-lo de que eles não fizeram nada disso. Mas Lannar sabia melhor que ele estava no negócio há um bom tempo e conseguia identificar um mentiroso de duas caras quando via um para esclarecer a verdade do assunto. Lannar mencionou que tinha um convidado que poderia ajudá-los, e das sombras surgiu uma garota envolta em um manto violeta. Sua presença por si só deixou claro que ela era uma oficial da verdade. Esta revelação chocou completamente o trio Verdade. Os oficiais raramente saíam da capital real. Então eles exigiram saber por que ela estava lá. Em um momento tão conveniente, Lannar confirmou que não era uma coincidência. Ele já havia suspeitado deles, pois havia um número anormalmente alto de mortes entre os carregadores se juntando temporariamente ao grupo. Então, ele pediu um favor antigo para trazer o oficial da verdade aqui, e sem mais ele, o oficial da verdade fez seu trabalho com apenas um vislumbre do grupo. Ela revelou a todos que os membros da Espada de Scarlet estavam mentindo e que as alegações de Rude eram a verdade. Berer estava em estado de choque, seu mundo se despedaçando tão rápido que ele não conseguia compreender a reputação que ele havia construído. Meticulosamente desmoronou quando todos imediatamente se voltaram contra ele e seu grupo desesperado. Ele entrou em pânico e questionou o oficial da verdade, exigindo saber o que alguém como ela poderia saber, e Lannar ficou perplexo com a audácia de Berer. Ainda assim, ele respondeu por o benefício daqueles que não sabiam, explicando que os oficiais da verdade possuíam uma habilidade impossível de adquirir mais tarde na vida. Uma habilidade cuja eficácia rivalizava com a de uma habilidade única. Era a verdade habilidade, e nenhuma mentira poderia passar diante dela, e o que poderia ser mais confiável do que as palavras de alguém que está comprometido com o país. E para Buer, questionar esse poder é heresia e abandonar seus companheiros é um tabu de aventureiro. Não só que ele intencionalmente feriu seus companheiros e os usou como descartáveis peões. Então ele concluiu que mesmo se eles continuassem a investigar,
Era certo que as qualificações de aventureiro dos membros da Espada Escarlate seriam revogadas e todos eles seriam reduzidos à escravidão. Este decreto destruiu o Trio Mundo. Eles nunca esperaram que as coisas piorassem tão rápido, mas diferente dos dois que desabaram no chão em desespero, Berer foi consumido pela raiva, não querendo se tornar um escravo. Ele começou a culpar os outros por suas deficiências, acusando o oficial da verdade de arruinar tudo. Se ela não estivesse lá, eles teriam escapado com isso. Em um blind, Fúria Berer investiu contra o oficial da verdade com a intenção de matá-la. Lancar sabia que era melhor não intervir. Ele entendeu que ela poderia se virar e poderia facilmente matar Berer. Se quisesse até mesmo, o oficial da verdade ficou chocado ao ver alguém tão tolo. Mas Rude, por outro lado, não sabe disso. Então ele decidiu intervir. Ele bloqueou o avanço de Bayer e avisou-o para nunca ousar tocar no oficial da verdade. Bayer não conseguia acreditar no que viu. O fracote que ele uma vez soube que tinha apareceu na frente dele tão rápido e casualmente bloqueou seu ataque sem suar a camisa. Mas antes que Buer pudesse lançar outro ataque, Rude lançou o punho, lançando o rosto feio de Bayer através da sala. O impacto foi tão poderoso que deixou Sasha e Rick congelados no lugar. Era evidente que Rude tinha realmente mudado algo. Definitivamente aconteceu com ele dentro do labirinto. Rude sentou-se em frente a Lanar na sala de recepção da Guilda dos Aventureiros, a atmosfera tensa, ainda formal. Lanar pediu desculpas por incomodá-lo tão logo após retornar de uma provação tão extenuante, reconhecendo que Rude deve estar exausto. No entanto, esta reunião foi uma formalidade necessária após o escândalo que havia ocorrido. Rude, embora cansado, garantiu a Lanar que não se importava. Ele estava mais preocupado com o destino dos três que tinham injustiçado. Com isso em mente, ele perguntou a Lanar sobre sua punição. Lanar explicou que os 3 membros da Espada Escarlate seriam levados pela equipe e passariam por interrogatório se fosse confirmado que eram reincidentes infratores que usavam seus carregadores como isca. Eles perderiam todos os seus bens e qualificações de aventureiros no final, sendo reduzidos a escravos. E Berer chegou a cruzar os oficiais da verdade. Então ele provavelmente não aparecerá diante dele. Novamente, o que foi um alívio para Rude, esta notícia foi reconfortante, e ele se sentiu contente, pronto para ir embora. Mas antes que ele pudesse ir, o assistente de Lancar entregou a ele uma bolsa de moedas, explicando que continha os lucros obtidos no novo labirinto, como seus companheiros de equipe haviam perdido os direitos sobre ela. Era justo que ele a recebesse dentro da bolsa? Era um Regan, o que o surpreendeu, mas ele sabia que não era hora de ser modesto. Ele tinha ganhado isso através de sua aprovação. Então ele aceitou a recompensa com gratidão. Depois de sair da sala com a bolsa de moedas na mão, Rude não pôde deixar de abraçar afetuosamente. Esta foi a primeira vez que ele segurou tal quantia, e o alívio e a excitação eram palpáveis. Finalmente ele conseguiu cobrir suas despesas de vida por um longo tempo. Pela primeira vez ele se sentiu como um verdadeiro aventureiro. Levaria séculos para acumular tal quantia diligentemente. Coletando grama de miasma, aventureiros realmente poderiam ganhar um bom dinheiro, mas ele saiu de seu devaneio quando percebeu o silêncio incomum no ar. Normalmente, The Guild membros zombariam dele em sua chegada, mas hoje foi diferente. Talvez ninguém o estivesse insultando porque eles viram o que aconteceu antes, mas isso não significava que eles seriam gentis de repente também. E se ele se destacasse, e mais lá, pode ser aqueles que acharam sua ascensão repentina de status suspeita, e ele não queria isso. Então decidiu que era melhor continuar ganhando no labirinto do miasma como antes. Com isso em mente, ele parou de se sentir sombrio e se concentrou na tarefa à frente. Ele finalmente tinha algum dinheiro. Então precisava preparar seu equipamento e comer o que quisesse primeiro. Ele sentiu a necessidade de ir até a loja de ferramentas ao chegar. Um item imediatamente chamou sua atenção.
Era uma bolsa mágica e com que o dia terminou em alta, com Rude se sentindo mais esperançoso e preparado para o futuro quando o dia seguinte chegou. Rude se aventurou no labirinto do miasma, como costumava matar os ratos monstruosos com facilidade. E o fato de que essas criaturas, que antes representavam uma ameaça significativa, agora eram derrotadas tão facilmente, o deixou entediado há apenas 2 dias. Ele teria que evitar um grupo de 5 deles. As coisas certamente mudaram. Para entender melhor sua situação atual, ele usou sua habilidade de avaliação nos ratos. Surpreendentemente, a habilidade que ele obteve ao consumir o monstro do mal-olhado poderia até mesmo ser usada em cadáveres, e os ratos foram mostrados como, e considerando que ele não teve problemas em lidar com eles, ele estimou seu próprio nível em cerca de... E como ele está curioso sobre seu status. Exato, ele pegou seu distintivo e verificou suas estatísticas para seu espanto. Seu nível agora era com atributos em média, em um salto significativo de suas estatísticas anteriores, que eram apenas cerca de... E apenas ontem ele estava no nível 7. Essa rápida progressão era inédita, o que o deixou animado, o levando a verificar as habilidades que ele havia adquirido. Como ele esperava, o número de habilidades aumentou dramaticamente, não apenas em 5, mas em dezenas. A variedade de habilidades adicionadas em um dia foi sem precedentes. Ninguém nunca tinha experimentado tal fenômeno. Isso deixou Rude mais animado do que nunca, e as habilidades, tanto ativas quanto passivas, aumentaram significativamente suas habilidades gerais de combate. Com isso, ele considerou retornar ao mesmo labirinto para continuar aumentando seu poder. Mas ele lembrou que quando passou pelo local onde havia caído, percebeu que a parede que havia sido quebrada agora estava selada além disso. O novo labirinto permaneceria fechado por um tempo, então voltar não era uma opção, mas ele estava ansioso para testar seus novos poderes. Ele queria ver o quão eficazes eles eram nos andares mais profundos do labirinto de miasma. Embora ele tivesse inicialmente planejado explorar levemente, ele agora se sentia compelido a mergulhar mais fundo, e os mendigos não podiam escolher. Afinal, então ele se roubou e se aventurou mais nas profundezas do labirinto do 6º andar para o 9º andar, e então para o andar, as coisas permaneceram as mesmas. Não havia desafio algum. Ele nem teve a chance de usar suas habilidades. Parecia que esses monstros não serviriam. Ele precisava ir ainda mais longe para encontrar uma presa mais adequada. Determinado, ele desceu para o andar, onde encontrou um tipo diferente de monstro. Este pertencia a uma espécie bípede. Ele não tinha visto antes das sombras. Ele imediatamente usou sua habilidade de avaliação, revelando que era de uma raça de dragões, um guerreiro lagarto com uma grande quantidade de saúde e estatísticas equilibradas. E de acordo com os livros, essas criaturas eram supostamente para lutar em coordenação com seus companheiros, mas este estava sozinho. Ele sentiu que poderia valer a pena tentar com isso em mente. Ele lançou uma ofensiva, mas o NT, felizmente, a consciência situacional do lagarto era alta, permitindo que ele sentisse e esquivasse de seu ataque inicial, escapando com apenas ferimentos mínimos. Ainda assim, Rude pensou que tinha a vantagem e acreditava que isso seria fácil. Mas, para sua surpresa, o lagarto optou por uma retirada tática. Obviamente, Rude não podia deixar sua presa escapar, especialmente porque ele não sabia quando encontraria um lagarto solitário novamente. Então, ele deu zoom e, depois de mais alguns passos, ele percebeu que não teria que perseguir por muito tempo. O lagarto havia chegado a um beco sem saída e se sentia mais confiante, ele preparado para acabar com isso. Mas quando chegou perto, percebeu que a expressão do lagarto havia mudado de pânico para um sorriso instantaneamente rude. Entendeu que estava em apuros. Ele estupidamente caiu em uma armadilha e foi armado. O sorriso. O rosto do lagarto se transformou em uma risada gutural, ecoando pela caverna mal iluminada das sombras.
mais guerreiros lagartos surgiram, seus olhos brilhando com intenção malévola. O coração de Rude batia forte quando ele percebeu que, mesmo com a diferença de nível, esta situação é ruim. As chances mudaram drasticamente, mas Rude havia matado monstros e grupos antes, e isso não foi diferente. Ele decidiu derrubá-los um por um, atacando o lagarto ferido com brute força. Ele o derrubou, deixando-o indefeso, assim que ele balançou para matar se outro lagarto bloqueou seu ataque. Antes ele sabia que outro apareceu atrás dele. Felizmente, ele conseguiu desviar, surpreendendo o lagarto com sua reação rápida. Ver sua reação fez Rude sorrir, mas sua confiança rapidamente desapareceu quando ele percebeu que seus números haviam dobrado. Isso era totalmente diferente dos monstros que ele havia matado no labirinto anterior, embora fossem poucos em número. Os lagartos eram coordenados, o que dificultava para ele reduzir seus números. Mas algo parecia estranho mesmo. Se esses monstros eram bons em trabalhar juntos usando tais táticas de emboscada e coordenando seus movimentos. A extensão era inacreditável para lagartos. Ele percebeu que pouco antes de eles mostrarem tal coordenação, houve um som agudo, provavelmente um comando. Com isso em mente, ele examinou seus arredores além dos homens lagartos na frente dele e viu um lagarto de cor diferente parado atrás. Espera, é isso. Oh não, droga! Ele está cozido! Não estou brincando! Ele examinou seus arredores além dos homens lagartos na frente dele e viu um lagarto de cor diferente parado atrás. Imediatamente ele usou sua habilidade de avaliação como esperado. Era um general lagarto com um nível muito mais alto e estatísticas gerais. Mas o que mais chamou sua atenção foi sua habilidade, chamada habilidade de comando. Isso explicava por que os lagartos estavam lutando tão bem e eficientemente. Essa multa o fez sorrir, quando ele finalmente sabia quem matar primeiro. Mas o general percebeu seu olhar também e ordenou que todos o matassem, o mais rápido possível. Eles correram juntos, mas ao invés de lutar de frente com eles, Rude tinha outro plano em mente, usando seu impulso físico. Ele balançou sua espada em Fury, forçando os lagartos para longe e abrindo um caminho. E quando os lagartos pensaram que ele estava prestes a atacá-los novamente, ele usou-os como uma plataforma para dar um impulso a si mesmo, evitando os outros lagartos e indo direto para o general lagarto. O movimento repentino pegou o general desprevenido, seus olhos se arregalaram de surpresa, pois não conseguiu se defender a tempo e recebeu o ataque de Rude de frente. Mas para a surpresa de Rude, o lagarto que ele pensou que seria cortado estava ali vivo e ileso, e o general aproveitou o choque momentâneo de Rude para contra-atacar e estar tão perto que era impossível para Rude se esquivar. Mas assim como o general, a lâmina não perfurou o corpo de Rude, pois ele havia ativado o corpo de aço de aranha de armadura. Com isso, o general percebeu que eles não eram páreo para ele. Então ele deu um passo para trás com incerteza, cintilando em seus olhos. Mas isso só deu a Rude a chance de analisá-los mais de perto. Rude se perguntou o que tinha acontecido com seu ataque. Ele definitivamente sentiu o impacto. Mas não havia um único arranhão no general, e ele sabia que o general não possuía uma habilidade que aumentasse sua durabilidade, então tinha que ser o poder de outra pessoa. Com isso, ele escaneou os soldados novamente. Inicialmente, ele não conseguiu ver nenhuma habilidade particularmente especial entre eles, mas sua atenção foi desviada para um lagarto ferido com um ferimento particularmente familiar. Verificando suas estatísticas, ele notou sua habilidade, substituta. Foi por isso que o general sobreviveu. O lagarto ferido estava sofrendo o dano imediatamente. Rude ampliou este em particular, lagarto mergulhando sua espada para acabar com sua miséria. Enquanto fazia isso, ele sentiu uma conexão estranha com isso. Lagarto, um subordinado reduzido a um substituto e um peão sacrificial. Mas agora não teria que sofrer mais enquanto ele puxava sua espada de seu corpo sem vida. Ele prometeu que os outros também não teriam que se preocupar, pois ele se certificaria de acabar com todos eles. Enquanto isso, os olhos do general se arregalaram em pânico ao perceber o que Rude tinha feito com seu backup morto.
O próximo ataque de Rude certamente causaria danos reais. Com esse desespero, alimentou suas ordens enquanto ele comandava todos os seus lacaios. O para atacar juntos era agora ou nunca. Se eles não pudessem matar este humano, eles estavam condenados, infelizmente para eles. Isso era exatamente o que Rude queria com o general. Se juntando à briga, a situação se tornou muito mais fácil de lidar, utilizando sua habilidade de manipulação de fios. Rude, transformado em seu amigável vizinho Homem-Aranha, se lançando para cima e fora do alcance de seus ataques, ao mesmo tempo em que se posicionava perfeitamente, permitindo que ele prendesse todo o grupo em sua teia pegajosa. Preso na armadilha pegajosa, o lagarto lutou impotente. Rude aproximou-se do general, um sorriso vitorioso se espalhando por seu rosto, mostrando que ele havia vencido a batalha, e com um ataque rápido e decisivo, ele separou a cabeça do general de seu corpo, e os lagartos restantes, agora sem liderança e presos, logo foram rapidamente despachados, e com a ameaça imediata eliminada, era hora de Rude comer. Desta vez ele não teria que recorrer a comer carne crua. Ele tinha vindo preparado com seus itens de cozinha armazenados em sua recém-adquirida bolsa mágica. Como qualquer mundo mágico, as bolsas mágicas tinham expandido o espaço interno e reduzido significativamente o peso dos itens dentro. A maioria dos aventureiros não podia pagar tal luxo, mas Rude não era um aventureiro normal, não permitindo mais que ele aproveitasse tal item. Ele pegou sua frigideira redonda galvanizada, um folheado de madeira ecológico, tábua de corte e temperos emprestados de sua formiga, e com tudo pronto, ele começou a cozinhar com palpável excitação no chão. Escondido, ele estava desesperado para sobreviver, mas ele sempre quis experimentar isso, e o saboroso, o aroma de carne assada logo encheu o ar. Rude selou habilmente a carne do monstro, adicionando uma pitada disso e uma pitada daquilo, que a carne chiou e dourou lindamente na frigideira. Quando a refeição finalmente ficou pronta, a carne parecia tão deliciosa. Esta foi a primeira vez que ele viu uma carne tão suculenta que o fez babar assim, sem pensando duas vezes. Ele engoliu tudo, saboreando os sabores que explodiram em sua língua. Quem imaginaria que monstros poderiam ter esse gosto? Ele até sentiu que poderia ficar viciado com essa percepção. Ele sabia que se ele cozinhasse na medida certa, ele nunca mais passaria fome. Não só a refeição saciou sua fome, mas também lhe concedeu novas habilidades. Principalmente ele adquiriu a habilidade de comando. Ainda se perguntava como a carne poderia ser tão boa. A única possibilidade que ele conseguia pensar era que estava relacionada aos poderes mágicos que os monstros possuem. Falando de magia-poder, as habilidades da armadura do Minotauro, Aranha, um mal-olhado, foram muito úteis, mas havia habilidades que ele não tinha tentado. Ainda depois de deixar o labirinto da Montanha Ávalo, como as do Thunder Wolf e da Serpente Negra. Com isso em mente, ele decidiu experimentá-los, e também poderia experimentar uma variedade de monstros no caminho de volta. Falando de habilidades, ele se lembrou daquele lagarto com o substituto habilidade, que a habilidade provou ser bem interessante e útil, se ele pudesse encontrar e consumir mais monstros com habilidades únicas. Sua força e versatilidade só aumentariam alguns momentos. Depois, Rude chegou ao andar do labirinto, onde encontrou mariposas do tamanho de gatos e sapos venenosos. Sem hesitação, ele usou sua habilidade de capa de relâmpago, eletrocutando-os instantaneamente. A carga elétrica não era para ser. Mexeu com ambos, pois se espalhava facilmente e se conectava aos alvos mais próximos, deixando todos eles carbonizados. Isso o encantou, pois ele percebeu que essa habilidade era mais versátil do que ele pensava inicialmente, provando ser eficaz tanto em curto quanto médio alcance. E os monstros aqui pareciam se especializar em infligir doenças de status, mas eles escolheram o oponente errado. Agora eles se tornaram comida para ele,
transformando-se em uma refeição semelhante a frango. Os tenders mordelos era tão delicioso com a carne de sapo venenosa derretendo em sua boca. O tempero até o lembrou de Morphos, fazendo-o desejar uma cerveja. Além da refeição satisfatória, ele ganhou novas habilidades, como Venom variação de temperatura, pó de escama de veneno, pó de escama de paralisia e corte aéreo. Essas foram excelentes adições ao seu crescente arsenal, mas sua atenção logo foi desviada por um som estrondoso e vozes humanas ecoando pela caverna. Mas isso apenas o deixou animado, pois era a primeira vez que ele notava outros aventureiros chegando tão longe no labirinto do miasma. Com isso, ele rapidamente arrumou suas coisas e partiu na direção das vozes que ele poderia ter encontrado, pessoas que compartilhavam seu interesse neste labirinto. E se ele tivesse sorte, ele poderia até mesmo trocar informações valiosas com elas. A possibilidade de encontrar indivíduos com ideias semelhantes ou obter novos insights sobre o labirinto o encheu de expectativa, enquanto ele se movia rapidamente em direção à fonte da comoção, na direção do barulho. 4 homens cercando outro aventureiro, parecia que eles estavam em conflito, pois o aventureiro solitário estava sangrando no chão indefeso e em menor número, mas os atacantes também foram agredidos ostentando hematomas da luta. Apesar de sua vantagem numérica, eles não podiam acreditar que ela ainda tinha tanta magia restante, mas o líder apenas sorriu, enquanto ele encontrado o trabalho valeu a pena, pois eles conseguiram uma mulher elfa, removendo seu capuz para revelar seu rosto impecável. Eles maravilhou-se com sua beleza, mas ficou mais animado em saber que ela os tornaria ricos, e isso porque os elfos eram raros nesta região, e sua aparência era altamente cobiçada com a realeza disposta a pagar uma grande quantia por um. Mas sua gananciosa celebração foi interrompida por uma voz ecoando atrás de si, desapontado com a cena diante dele. Rude esperava fazer alguns amigos aventureiros, mas encontrou isso em vez disso, e, embora ele não saiba a história completa, eles não poderiam esperar que ele ficasse parado enquanto eles se juntavam em um aventureiro solitário. Então, ele pediu que eles corressem as mãos, mas primeiro, o líder exigiu saber quem ele era, e Rude apenas sorriu e respondeu vagamente que ele era apenas um aventureiro por diversão. Enquanto a elfa mulher, desesperada para evitar Rude de se envolver, o avisou para sair, revelando que esses homens eram aventureiros. Caçadores, isso surpreendeu Rude, mas em vez de se encolher, ele usou sua habilidade de avaliação neles, totalmente ciente de que aventureiros caçadores eram aventureiros de alto escalão. Mas ele foi levado de volta ao descobrir que o mais baixo entre eles estava no nível. Mas o que o deixou ainda mais perplexo foi sua incapacidade de ver qualquer outra informação além do nível deles, fazendo-o suspeitar que eles tinham alguma habilidade de ocultação ou ferramenta de contra-magia, escondendo suas estatísticas. Mas antes que Rude pudesse reagir, o líder ordenou que um de seus homens o derrubasse imediatamente. O cara loiro deu um zoom para matar, se movendo tão rápido que até Rude foi pego de surpresa pela rapidez com que ele fechou a lacuna. Apesar da surpresa, Rude conseguiu bloquear o ataque. O cara loiro, impressionado, o elogiou sarcasticamente, observando que Rude estava se saindo melhor do que o esperado. Mas Rude apenas atirou voltar com uma diz, sugerindo que Blonde era apenas fraco, o que rapidamente irritou o cara, pois ele tinha sérios problemas de raiva. Mas agora Rude mal conseguia se manter firme, enquanto o cara loiro pressionava ainda mais forte, enquanto gritava ameaças de esmagar sua cabeça. Até seus companheiros sorriram de lado, confiantes de que Rude estava acabado por saber o quão desequilibrado seu companheiro poderia ficar. Mas o que eles não esperavam era que Rude tinha truques na manga usando sua habilidade. Venom recém-adquirida, que ele cuspiu diretamente no rosto do Blonde, pegando todos desprevenidos. A próxima coisa que eles ouviram
Foram os gritos do cara loiro ecoando pela caverna, enquanto ele se debatia em agonia, a percepção os atingiu com força. Rude era uma ameaça quase como um monstro, enquanto Rude apenas sorriu ameaçadoramente. Salve, salve, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao futuro canal mais famoso de Manhua. Mas para que isso aconteça, eu quero que deixem o seu like, inscrevam-se no canal para podermos lançar a segunda parte para podermos crescer juntos e seguirmos crescendo para nos lembrar do dia de hoje. Tchau! Nos vemos no próximo vídeo.